Hello, anual, tudo bem? Como vocês estão? Anual manhã. Espero que estejam todos bem. Vamos então para nosso vídeo da semana. Hoje, dia 28, temos o vídeo onde nós ainda estamos trabalhando com a apostila 1. Lembra? Na aula presencial, no caso na quarta-feira, nós trabalhamos com a apostila de número 2. E nas aulas de quinta-feira, onde eu posto aqui o vídeo, nós estamos trabalhando com a apostila de número 1, ok? Então tá. Pessoal, nós vamos trabalhar então aqui na página 28, certo? Nós vamos trabalhar com a terceira e última parte da prova da URGS. Vocês têm os vídeos anteriores com a parte 1 e 2. E hoje nós vamos para a parte 3, terminar então essa provinha. Nós temos o seguinte, então, é nessa página 28. As questões 17 a 25 estão relacionadas ao texto abaixo. Um texto relativamente grande, assim como os outros, e ele é adaptado. Adaptado de onde? Aqui vocês têm o nome da autora, que é a Susan Sontag, e diz o seguinte: Against Interpretation and Other Essays. O nome da obra é Contra a Interpretação e Outros Escritos. Essays são escritos, pode ser uma redação, pode ser um texto, algo que está discorrendo sobre alguma coisa, tá? Um escrito que discorre sobre um determinado assunto. Penguin Modern Classics, Strauss and Giroux, de 2009. E ali vocês têm esse texto nas páginas 3 e 4, bem no começo do livro, então. Como vocês têm um texto grande, relativamente grande, como nós vamos começar a leitura do texto? No caso, como nós vamos começar a fazer essa prova, na verdade, né? Começar pelas questões, tá? Então, ali na questão de número 17, nós temos o seguinte: Select the alternative that contains the words that fill in the gaps in lines 7, 11, 20 and 24, respectivamente. Então, aqui é o tipo de exercício clássico das provas da URGS, onde nós temos que completar os espaços com as palavras dadas ali de forma respectiva, então respeitando a ordem. A ordem que nós temos ali é as linhas 7, 11, 20 e 24, ok? Então, vamos começar aqui na 7, só que para a gente ter uma noção sobre o que se trata o texto, nós vamos começar lendo desde o comecinho, já que é até a linha 7, então não é tanta coisa, dá pra gente começar lendo isso para ter noção sobre o que se trata o nosso texto. Então, vamos lá. Ó. The earliest experience of art must have been that it was incantatory, magical. Art was an instrument of ritual. Então, a experiência mais earliest, né? A experiência mais, no caso, mais nova, ok? No caso, a experiência, né, que foi tirada, né, mais cedo, então a mais antiga. The earliest experience of art, experiência de arte, must have been, esse must have been é o mesmo que deve ter sido. Must have been that it was, deve ter sido que ela foi. Encantadora, mágica. Art was an instrument of ritual. A arte era um instrumento de ritual. The earliest theory of art, então, as primeiras teorias da arte, as mais antigas,
That of the Greek philosophers, elas eram dos filósofos gregos. Propose that art was mimesis, imitation of reality. Então, essas primeiras, né, teorias da arte, a primeira teoria da arte, a mais jovem, ela propunha que a arte era mimesis, imitation of reality. O que seria uma imitation of reality? Uma imitação da realidade. It is at this point that the peculiar question of the value of art arose. Estamos quase chegando no espacinho. Então, é neste ponto que a questão peculiar do valor da arte surge, arose, ela cresce. Então, há então um questionamento nesse ponto, né, sobre o valor da arte. O quão importante ela é para as nossas vidas, para o nosso contexto. É a pergunta que começa, então, a surgir já neste momento. Agora, nós precisamos completar com uma preposição ali no começo, na linha 7. Então, vocês têm, tarará, the mimetic theory, by its very terms, challenges art to justify itself. Então, a teoria mimética, the mimetic theory, by its very terms, esse by its very terms é o mesmo que nos seus primeiros termos, né, na sua raiz, no seu significado mais fiel, tá? Challenges art, ela desafia a arte para justificá-la. Então, seria a arte por si mesma. A arte justifica a arte. A arte é porque ela é. Não há uma explicação a respeito da arte. O que é arte? Certo? Então, essa é a teoria mimética. Nós vamos marcar a letra D. Começar com due to. O due to, ele começa trazendo uma explicação, tá? Então, due to the mimetic theory, então, com a teoria mimética, by its very terms, lá nos seus primórdios, ela desafia a arte para justificá-la. Então, desafia a arte, né, como uma justificativa, um fim por si própria. Vamos continuar. Aí nós temos a 11. Plato, who proposed... É que eu tô com o livro aqui também. Então, Plato, who proposed the theory, seems to have done so in order to rule that the value of art is dubious. Então, Plato é o Platão. Who proposed the theory, então, quem propôs a teoria, essa teoria mimética, seems to have done so, então ele parece ter feito isso, he seems to have done so, in order to com o intuito de, rule, então, regrar, colocar regras, that the value of art is dubious, que o valor da arte é dúbio. Aí continuamos. Because, temos ali o porquê, está explicando essas teorias aí do Platão. Because he considered ordinary material things as themselves mimetic objects. Então, porque ele considerava coisas materiais comuns. Ordinary é um falso cognato porque parece o quê? Parece ordinário, tá? Mas, na verdade, é o quê? Comum, ok? Então, é muito estranho mexer aqui, né? Tô arrumando minha blusa, pronto. Então, o que ele diz, gente? Ele considerava as coisas materiais comuns elas mesmas como objetos miméticos. Imitations of transcendent forms or structures, que seriam, né, essas coisas materiais comuns, né? Seriam imitações de formas transcendentes, de estruturas ou de formas transcendentes. Even the best painting of a bed would be only an imitation of an imitation. Então, ele diz que até mesmo a melhor pintura de uma cama, a reprodução, no caso de uma cama, né, por meio da pintura, seria apenas uma imitação de uma imitação.
ok? Aí nós vamos descer lá para a linha 20, vamos começar lendo a partir da 18. Aqui nós já passamos para a teoria, para a visão do Aristóteles. Então, na 18. And Aristotle's arguments in defense of art do not really challenge Plato's view that all art is regardless alike. Então, os argumentos do Aristóteles na defesa da arte realmente, né, não desafiam a visão do Platão, que a arte é tudo em torno de uma mentira, tá? Então, ele afirma o que, gente, o Aristóteles? De que a arte, ela não é algo real, certo? Que a arte, ela envolve, ela tem a ver com mentira. Continuando aqui. É um texto não muito fácil, né? Aí nós temos que completar a linha 24, que nós completamos com as long as. Lembra? Nós marcamos a alternativa D. Então, na 23. Art is useful, after all, Aristotle counters, medicinally useful as long as it arouses and purges dangerous emotions. Então, a arte é útil, apesar de tudo, né? After all. Me perdi, tá? Me achei. Aristotle counters, medicinally useful. Ela é medicinalmente útil, as long it arouses and purges dangerous emotions. Então, ele defende que a arte, ela pode até ser medicinalmente útil, porque ele dá a entender ali que ela mexe com as emoções. Então, faz bem ver um quadro, ver uma obra bonita, ver uma escultura, ver algo que é bonito, ver um trabalho de arte. Isso faz bem para as nossas emoções. É por aí essa explicação, tá? Então, o que nós temos aqui? Falando sobre a questão, falando sobre a prova. Essas questões que nós temos muito, aparecem muito nas provas da URGS, essas questões onde vocês devem completar espaços, elas vão sempre englobar pontos gramaticais. E muitas das vezes, pontos gramaticais envolvem classes de palavras como as conjunções e as preposições. Então, aqui nós deveríamos ter um conhecimento bem aprofundado a respeito das conjunções. Nós completamos com due to, because, regardless, as long as. São exemplos das conjunções que nós ainda vamos aprender mais, né? Aqui nós estamos analisando a prova. Então, é uma prova que cobra muito essa questão gramatical de conjunções, saber aplicar essas conjunções, saber o sentido, o que ela vai trazer para dentro do texto, ok? Agora nós temos a 18. Which alternative contains a correct statement about the text? Então, aqui nós teríamos que marcar qual alternativa contém a correct statement, uma afirmativa correta sobre o texto. Então, daquelas todas ali, qual delas tem a ver com o texto? Fala corretamente sobre o texto. Então, aqui nós vamos marcar a alternativa C. The Greek theory of art has radically changed throughout the years. But the assumption that a work of art should say something is still present nowadays, despite some contemporary views by artists and critics. Então, a teoria grega da arte mudou radicalmente, ó, throughout. Essa palavrinha é difícil na questão da pronúncia. Então, throughout é através dos anos, no passar dos anos. Mas, the assumption that a work of art should say something. Então, the assumption seria a dúvida, tá? De que um trabalho, uma obra de arte,
deveria dizer alguma coisa is still present nowadays. Ainda é presente hoje em dia. Despite some contemporary views by artists and critics. Apesar de algumas visões contemporâneas de artistas e críticos. Então, essa afirmativa C é a que tem a ver com o texto. Aqui, para a gente chegar nessa conclusão, nós teríamos que seguir lendo mais um pouco do texto, tá? Ok. Então, conseguimos achar aqui a resposta, né? Nós já temos. Não entro muito em detalhes com vocês, porque aqui nós estamos analisando mesmo a prova. Então, a teoria grega, né? Ela foi mudando com o passar do tempo, mas ainda há aquela discussão de que uma obra de arte deveria dizer alguma coisa. Então, assim, Platão, Aristóteles, eles afirmavam o quê? Que a arte era a arte por si própria. Ela não obrigatoriamente deveria dizer alguma coisa, trazer alguma mensagem. Que é o que os críticos e os artistas hoje em dia falam. Que a arte, ela é um meio, sim, de expressar emoções, trazer uma mensagem, enfim. Agora nós vamos para 19. Aqui, só comentando, né, sobre a questão de número 18, ela é uma questão de pura interpretação de texto, de entender aquele texto a fim de conseguir chegar numa conclusão e conseguir afirmar algo a respeito deste texto. Agora nós vamos para 19. Mark the statements below with true or false according to the text. Então, aqui nós teríamos que marcar essas afirmativas, né, com true or false, com verdadeiro ou falso, de acordo com o texto, tá? E aí marcar a sequência correta. A sequência correta é a letra A. Então, coloquem aí nos parênteses, tá? True, 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 false. Então, as 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Vamos ler ali, então. Plato's theory suggests that the value of art is questionable. Então, o Platão, ele sugere que o valor da arte é questionável. Então, talvez a arte não tenha tanto valor assim, já que ele dizia que a arte era uma imitação da realidade, enfim. Talvez ela fosse questionável, talvez não tivesse tanto valor assim. Ele não valorizava tanto. Art has been expected to justify itself since people had their earliest experience with it. Então, a arte, era esperada que a arte se justificasse. Então, a arte pela arte. Ela mesma é a arte, não há um porquê nós tentarmos explicar o que é arte, ou então qual o sentido da arte, enfim. Since, né, partindo desse princípio de que as pessoas tiveram suas primeiras experiências com arte. Então, desde os primórdios, as pessoas já lidavam com rituais, faziam rituais, e elas já tinham essa experiência com arte. Tudo isso já estava envolvido na arte, né? Então, a arte, ela não precisaria de uma justificativa do porquê da arte. A arte é a arte. Ela é a arte pela arte. Era o que o texto traz. Depois, rather than seen as a representation of reality, art is nowadays regarded as a subjective expression by most artists. Então, mais do que rather than uma representação da realidade, rather than seen as a representation of reality, art is nowadays, hoje em dia, regarded as, ela é tida então como uma expressão subjetiva pela maioria dos artistas. Então, essa questão de uma expressão subjetiva é o quê? Um artista compor um quadro, uma obra de arte, uma pintura, ele está trazendo as emoções dele, a opinião dele. E isso pode ser subjetivo, porque você pode ver aquela obra e interpretar de uma outra forma, de acordo com as tuas vivências. Então, mais do que uma representação da realidade, hoje em dia a arte seria uma expressão subjetiva do artista. Então, é verdadeiro.
E por último, nós temos a alternativa que é falsa, que é a seguinte. The dichotomy between form and content does not prevail, regardless of the contemporary view of art as subjective expression. Então, a dicotomia entre a forma e o conteúdo não prevalece. Mentira, ela prevalece sim, tá? Há uma dicotomia entre forma e conteúdo. Regardless of the contemporary view of art as subjective expression, ok? Então, marcamos a alternativa A. Aqui também, questão interpretativa, uma questão onde nós teríamos que ler, ver o texto com bastante calma, o aluno, né, o candidato no caso, e marcar a alternativa que melhor retrata ali o sentido do texto, ok? Agora nós vamos para 20. Consider the statements about the uses of the word that in the following segments retrieved from the text. Então, ali nós temos alguns segmentos que foram retirados do texto. Então, agora nós não temos frases interpretativas que a gente vai associar com o texto, não. Nós temos ali frases que foram inteiramente retiradas do texto, tá? E o foco, o que o candidato deve considerar ali, é o uso da palavra that, que está sublinhada em negrito ali no título. Então, nós temos o seguinte, na primeira, in, então, neste segmento. It must have been that it was incantatory, das linhas 1 e 2. It, então, o pronome it, belongs to the same word class as in. Então, esse it que tá ali no comecinho, o it, né, no caso o that, desculpa, pertence à mesma classe de palavras que em that of the Greek philosophers, da linha 4. Então, aqui, essa é falsa, ok? Essa está falsa. Depois, a número 2, in, então, nesse segmento. That of the Greek philosophers, lá da linha 4. It belongs to the same word class as in. Então, o that deste segmento, ele pertence à mesma classe de palavras de proposed that art was mimesis, imitation of reality. Também é falsa, tá? O that que está ali no primeiro segmento, that of the Greek philosophers, ele está funcionando como um pronome demonstrativo. Então, o that está servindo para mencionar, para se referir a algo que foi mencionado antes, tá? Aquelas dos filósofos gregos. Ela não pertence à mesma classe de palavras que o that usado na segunda frase. Propose that, propôs que a arte era mimesis. Então, o that que está aqui, ó, no proposed that, ele serve como pronome relativo que. Então, eles não pertencem à mesma classe de palavras. E a número 3, que está correta, vocês têm o seguinte. Must have been that it was incantatory. Então, deve ter sido que ela era encantadora. E depois nós temos propose that art was mimesis, imitation of reality. Então, propôs que. Em ambas as frases, nós temos o that com a tradução de que, ou seja, como pronome como pronome relativo, ou seja, pertence à mesma classe de palavras, tá? Então, nós vamos marcar ali a letra C, 20C, que é apenas a alternativa 3 que está correta. Agora, 21. Select the alternative in which the word even, então, a palavra even, has the same meaning and grammatical class. Então, tem o mesmo significado e classe gramatical as in the fragment. Como no fragmento, even the best painting of a bed would be only an imitation of an imitation. Even, dentro desta tradução, vem como até mesmo, tá? Even the best painting of a bed. Então, nós temos que marcar a alternativa ali, onde a palavra even tem
o mesmo significado, certo? E pertence a uma mesma classe gramatical. Ou seja, aqui na 21, nós vamos marcar a letra D, D de dado. Olha só, the market can run even higher as big funds out funds out money back into stocks. Então, the market can run even, tá? O mercado pode avançar até mesmo mais alto, tá? O mercado pode crescer até mesmo mais alto as big funds out money back into stocks, tá? Então, ali na número 21, nós marcamos a letra D, porque o even terá o mesmo significado e a mesma classe gramatical. Que classe gramatical é essa, gente? No caso, o even, né, em ambos os casos, ali, tanto naquela frase quanto na letra D, ele é, no caso, o even tem a tradução de até mesmo, ou seja, ele funciona como uma conjunção. Então, aqui, ó, só pra gente fazer um geral, a número 20 trata de uma questão gramatical, onde nós temos que ter um conhecimento a respeito do that, dos pronomes, tanto demonstrativos quanto relativos, e também na 21, a questão de um conhecimento profundo a respeito das conjunções, que também são cobradas lá na primeira alternativa 17, onde nós teríamos que completar o texto. Agora, a questão 22 tem a ver com referência textual. Questão de referência textual dos pronomes, isso já é algo que nós estamos estudando, estamos vendo os pronomes. Ali o foco está nos pronomes it e no its, que é um possessivo. Então, vamos ver o primeiro. Já avisando vocês que a alternativa correta é a alternativa A. Only one. Então, the word it refers to art. Então, a palavra it, da linha 22, refere-se à arte da linha 21. Está correta. As demais estão erradas, tá? Então, voltando no texto, se vocês quiserem voltar ali depois, podem voltar e dar uma analisada nisso, na questão de que o uso do it, do pronome it, ele nessa primeira, né, tá se referindo à arte, e nas outras ele está incorreto, ele se refere a outras coisas que não defense of art, defesa da arte e arte, ali na 2 e na 3, certo? Agora nós vamos para a questão 23. Aqui, uma questão que engloba só vocabulário. Então, a questão de tradução de palavras, desculpa, gente, tradução de palavras e também saber, né, inserir essas palavras dentro de um determinado contexto. Questão de sinônimos, saber os sinônimos de determinadas palavras, ali é o que engloba essa questão de número 23. Então, ali, the words advocates, da line 28, da linha 28, scrapped, da linha 32, and accessory, da linha 45, podem ser substituídas, então é a questão de substituição, sem mudança de significado por letra, aqui nós vamos marcar a letra... Aqui eu tinha ficado com um pouquinho de dúvida com relação a letra A, tá? Desculpa. Então, supporters. O que são advocates? O que são supporters? Apoiadores, tá? Pessoas que apoiam uma ideia, pessoas que apoiam um programa, pessoas que apoiam alguém. Depois, scrapped é o mesmo que discarded. O que é isso? É descartar, tá? Ali, no caso, os verbos estão no passado, né? Eles têm ed. E secondary é o mesmo que accessory. É algo que é secundário. Agora, na 24. Consider the following propositions for rephrasing the sentence.
Então, vocês têm ali algumas propostas, a 1, 2 e 3 propostas, para parafrasear a sentença. Whether we conceive of the work of art on the model of a picture or on the model of a statement, content still comes first. Então, esse tipo de questão onde vocês devem marcar, devem escolher uma determinada frase que possa substituir a frase dada, que explique com outras palavras, com uma outra ordem, a mesma frase que foi dada de forma correta. O que nós temos que fazer primeiro? A gente tem que ter uma noção muito clara do que está escrito nessa frase que foi dada, porque senão nós não conseguimos entender. Temos que entender a mensagem geral dessa frase para poder marcar uma que seja sinônimo a ela, tá? Então tem que entender muito bem, ou seja, traduzir muito bem, compreender e interpretar. Whether we conceive of the work of art on the model of a picture or on the model of a statement. Então, se nós concebermos o trabalho de arte, uma obra de arte, no modelo de um quadro ou no modelo de uma afirmativa, content still comes first. Então, o conteúdo, ele sempre vem primeiro. Sempre o que é primordial, sempre o que é mais importante deve ser avaliado primeiro em um trabalho de arte, uma obra de arte, é o seu conteúdo e não a sua forma. Então, por isso que ele diz, né? Mesmo sendo um quadro ou um texto, uma frase artístico dentro de uma poesia, dentro de um livro, mesmo tendo formas diferentes de expressar a arte, um sendo um quadro, outro sendo um texto, o conteúdo, ele deve ser levado em conta primeiro. O que o autor quis trazer ali, sobre o que se trata aquele trabalho. Isso é de importância primordial. Então, aqui, nós poderíamos marcar apenas a número 1. A número 1 consegue reformular aquela statement, aquela frase, aquela sentence. Ela reformula, ela fala em outras palavras o que está ali. Então, ficaria o seguinte: content still comes first regardless of whether we conceive of the work of art on the model of a picture or on the model of a statement. Então, conteúdo ainda vem primeiro. Regardless, no que tange, né, no que tem a ver, se nós concebermos esse trabalho, essa obra de arte no modelo de um quadro ou no modelo de uma frase, tá? Nada muito assim, não é muito fácil, né? São questões bem complexas. Aqui, então, no 24, conteúdo de tradução, tá? Número 25. Consider the use of the modal verb in the following sentence. Então, aqui nós temos que ler essa sentença e considerar o uso do verbo modal. Então, ler a frase primeiro, identificar o verbo modal. O modal que nós temos ali é o must, então vocês podem pegar a apostila e sublinhar. The earliest experience of art must have been incantatory, magical. Então, a experiência mais antiga, né, as primeiras experiências de arte devem ter sido encantadoras, mágicas. A primeira experiência, né? Então, a questão aqui, ó, é que o must, ele dá a ideia de deve, tá? Então, aqui a gente está supondo algo com bastante força, no caso. A gente está supondo com bastante certeza, né? Que a experiência mais antiga, ela deve ter sido encantadora, mágica. Então, aqui, ó, select the alternative that best presents its negative form. Então, nós teríamos que marcar a alternativa onde o must melhor apresenta a forma negativa. Então, onde vocês têm a forma negativa do must correta. Ali nós vamos marcar a alternativa D. The earliest experience of art can't have been incantatory or magical.
Ali o can't vai trazer essa ideia de não deve, tá? Então, the earliest experience of art, a primeira experiência de arte, não deve ter sido encantadora ou mágica. Então, aqui vocês teriam que marcar a forma que melhor representa o uso do modal must, só que na negativa. Ou seja, perceber o significado do must dentro daquela afirmação e procurar a negativa dessa ideia, tá? Ou seja, o contrário. Que a primeira experiência de arte deve ter sido encantadora. Mas não, nós temos que procurar o que não deve. A primeira experiência de arte não deve ter sido encantadora. Então, o que melhor ali se encaixa é o uso do can't. Então, ela não deve ter sido encantadora, certo? Muito bem, então a aula de hoje é essa. É o vídeo desta semana, dia 28 de abril. Na próxima semana nós continuamos aqui na apostila 1, creio que nós já vamos terminar. A minha ideia era já ter terminado, mas o conteúdo é bem extenso quando nós estamos falando de prova da URGS. Então, por isso que nós ainda não terminamos essa apostila 1, mas isso não influencia em nada na questão da apostila 2, tá? Então, aula que vem, nós temos a provinha da UPF, e aí eu já vou conseguir terminar junto com a provinha da UCPEL, ok? Vejo vocês na quarta-feira, aula presencial, estarei presencialmente com vocês. Tudo tranquilo, essa semana não pude estar, mas semana que vem estarei. E quinta-feira também, nesse mesmo horário, às 18 horas, na verdade, hoje foi postado, vai ser postado um pouquinho mais tarde, mas às 18 horas da semana que vem, a aula, a segunda parte da aula do dia, no caso, a nossa próxima aula presencial é dia 4 e a aula de quinta-feira, dia 5, ok? Bye bye, have a nice week, tenha uma boa semana, fim de semana na verdade, have a nice weekend. If you have any problems, any doubts, you can send me a message, right? Se tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem. Acho que os horários de plantão, eles já estão sendo disponibilizados para vocês. Se não foram essa semana, vai ser na outra, já tá tudo bem organizadinho. E aí vocês podem começar a marcar plantão comigo, certo? Tchau, tchau, pessoal, bons estudos!